Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje. Hoje é segunda-feira, dia 19 de agosto de 2024. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 13 do livro de 1 Samuel, mas como de costume, antes da gente entrar literalmente no nosso estudo de hoje, eu quero te pedir bem rapidinho, tá? Isso é muito importante aqui para o crescimento e desenvolvimento do nosso canal, tá? Até para que o nosso estudo possa chegar até muitas outras pessoas que precisam da palavra de Deus. Então, curte, comenta, compartilha, tá? Compartilha esse vídeo aí com os seus amigos, com seus familiares, manda nos grupos do WhatsApp, da família, dos amigos, tá? Para que todos tenham acesso a esse conteúdo tão enriquecedor. Eu também quero aproveitar para te desejar uma excelente semana, com muita saúde, muita paz e muita prosperidade, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, gente. 1 Samuel capítulo 13, tem 23 versículos. O texto começa dizendo assim: Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou sobre Israel 42 anos. Saul escolheu 3.000 homens de Israel, 2.000 ficaram com ele em Micmas e nos montes de Betel, e 1.000 ficaram com Jonatas em Gibeá de Benjamim. O restante dos homens ele mandou de volta para suas tendas. Jonatas atacou os destacamentos dos filisteus em Gibeá, e os filisteus foram informados disso. Então Saul mandou tocar a trombeta por todo o país, dizendo que os hebreus fiquem sabendo disso. E todo Israel ouviu a notícia de que Saul tinha atacado o deslocamento dos filisteus, atraindo o ódio dos filisteus sobre Israel. Então os homens foram convocados para se unir a Saul em Gilgal. Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel, com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia. Eles foram a Micmas, a leste de Bet-Raven, e lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil, que o seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e em buracos entre as rochas e poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas esse não chegou a Gilgal e os soldados de Saul começaram a se dispersar. Então ele ordenou: traga-me holocausto e sacrifício de comunhão. E Saul ofereceu o holocausto. E quando ele terminou de oferecer, Samuel chegou e foi saudá-lo. E perguntou a ele: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinha chegado o prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei: agora que os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor, por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Então Samuel disse: você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor Deus lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora seu reinado não vai permanecer. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu o mandamento do Senhor. Então Samuel partiu de Gilgal e foi a Gibeá de Benjamim, e Saul contou os soldados que estavam com eles. Eram cerca de 600. Saul e seu filho Jonatas, acompanhados dos seus soldados, ficaram em Gibeá de Benjamim, enquanto os filisteus estavam acampados em Micmas. Uma tropa de ataque saiu do acampamento filisteus em 3 divisões. Uma foi em direção a Ofra, nos arredores de Sual, outra em Bet-Horon, e a terceira para a região fronteiriça de onde se avista o vale de Zeboim, diante do deserto. Naquela época não havia nem mesmo um único ferreiro em toda a terra de Israel, pois os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espadas e lanças. Assim, eles tinham que ir aos filisteus para afiar os seus arados, enxadas, machados e foices. O preço para afiar rastelos e enxadas era 8 gramas de prata e 4 gramas de prata para afiar tridentes, machados e pontas de aguilhadas. Por isso, no dia da batalha, nenhum soldado de Saul e Jonatas tinha espada ou lança nas mãos, exceto o próprio Saul e seu filho Jonatas. Aconteceu que um destacamento filisteu foi para o desfiladeiro de Micmas. Assim nós encerramos aqui a leitura do texto. Agora vamos fazer a interpretação do texto, tá bom? Bom, eu vou facilitar o seu entendimento aqui. Primeiro, o que o texto está dizendo é que Saul tinha 3.000 homens para formar um exército. Desses 3.000, 2.000 ficam com ele, que vão até Micmas, e 1.000 com Jonatas, que vai para Gibeá.
Jonatas, ele acaba atacando o posto dos filisteus ali em Gibeá, e isso provocou uma resposta massiva dos filisteus, que reuniram um grande exército para lutar contra Israel. O exército filisteu era muito mais preparado, muito mais poderoso e muito maior do que o exército de Saul. Quando os israelitas viram o tamanho do exército, é claro que eles vão ficar com muito medo. Muitos deles aqui se escondem em cavernas, túmulos e poços, enquanto outros fogem para o outro lado do Jordão. Saul estava em Gilgal, esperando o profeta Samuel, que havia prometido chegar em 7 dias para oferecer sacrifício ao Senhor. Olha só, Samuel ia chegar e fazer o que tinha que ser feito, oferecer um sacrifício e buscar uma resposta do Senhor. Só que enquanto Samuel não chega, né, o que acontece? O exército de Saul começa a desertar, ele começa a ficar impaciente e ele decide então, por conta própria, oferecer sacrifício ele mesmo. Ele resolve fazer um sacrifício ao Senhor, desobedecendo a ordem do profeta Samuel, que era para esperar. Assim que Saul termina de oferecer o sacrifício, Samuel chega e ele repreende Saul severamente por sua desobediência, né, dizendo que ele havia agido de forma insensata e que por causa disso seu reinado não iria continuar. Samuel informou a Saul que o Senhor já havia escolhido um novo líder para liderar Israel, um homem segundo o coração de Deus, que mais tarde nós sabemos que seria Davi. O capítulo vai terminar descrevendo a situação desesperadora de Israel. Os filisteus estavam bem armados, enquanto os israelitas não tinham nem armas de ferro. Os filisteus controlavam toda a metalurgia da religião, eles produziam as suas próprias armas de guerra. Só Saul e o filho dele, Jonatas, tinham espada ou lança em suas mãos. Então o capítulo aqui vai marcar o início do declínio do reinado de Saul. Então nós acompanhamos 2, 3 capítulos que Saul estava fazendo tudo direitinho. Agora ele faz algo que desagrada profundamente o coração de Deus. Isso vai evidenciar a sua falha em obedecer completamente às instruções do Senhor, que eventualmente levaria à sua própria queda. Tá bom? 3 coisas aqui ficam bem evidentes. Primeiro, no momento de dificuldade, trazendo para a prática, tá bom? E de desespero, Saul ele toma uma decisão precipitada, né? O que isso fala comigo e com você? Nós precisamos ter muito cuidado com as nossas decisões no momento de dificuldade ou desespero. Essa decisão precipitada pode destruir literalmente o seu futuro. Foi o que aconteceu com Saul. Saul ele faz o que não era para fazer. Ele não tinha autoridade sacerdotal. Por mais que ele visita um ambiente de profetas quando ele é ungido a rei e ele começa a profetizar, isso não dava a ele o direito de agir como um sacerdote. Saul não entendeu o papel dele perante a nação. Rei é rei, sacerdote é sacerdote. O único que poderia, segundo a lei, oferecer um sacrifício ao Senhor era o sacerdote. Então Saul ele faz aquilo que ele não podia fazer. Ele não tinha autoridade, ele não tinha poder para oferecer um sacrifício ao Senhor. Mesmo num ato de desespero, ele não era capacitado para tal coisa, ele não poderia de jeito nenhum fazer o que ele fez. Agora, ao invés dele assumir a responsabilidade pelo que ele fez, o que acontece? Ele dá desculpa. Então, olha só, primeira coisa que fica evidente aqui é que no momento de dificuldade e desespero, Saul ele toma uma decisão precipitada. Então, a primeira lição de hoje para a sua vida é: em momento de dificuldade ou desespero, não tome decisões precipitadas, porque decisões precipitadas podem destruir completamente o seu futuro, tá? A segunda coisa: ao invés de Saul assumir a responsabilidade pelo que ele fez, ele vai dar desculpa. Ele poderia ter falado assim, você demorou muito, eu precisava fazer, né? Mas por que você fez? Você foi desobediente e tal. Por que Davi é chamado de homem segundo o coração de Deus? Segundo o coração de Deus quer dizer que é aquele que se arrepende dos seus pecados. Mais adiante, nós vamos observar Davi sendo confrontado pelo profeta Natã, e quando o profeta diz, esse homem é você, ele diz, sou eu mesmo, Deus me perdoa, Deus tem misericórdia. Ele não fica inventando desculpa. Não, sabe o que foi? E Saul aqui ficou com muitas desculpinhas. É que isso, é que aquilo, e esse é que isso e é que aquilo desagradou completamente o coração de Deus, e Deus falou, não, esse aí não dá, não tem condição. Se ele não consegue nem assumir a sua responsabilidade, imagina como é que vai ser essa relação mais adiante. Então, ao invés de ele assumir a responsabilidade pelo que ele fez, ele inventa uma desculpa. E aí ele foi rejeitado por Deus.
não foi rejeitado pelo que ele fez, preste bem atenção. Ele foi rejeitado por causa das suas palavras, das suas desculpas. Então aqui a gente aprende claramente que Deus rejeita as pessoas que vivem dando desculpas ao invés de assumir a sua responsabilidade. Quando Deus escolheu Saul, ele tinha a marca da humildade, da liderança e da misericórdia. Apesar de um bom começo de humildade e obediência a Deus, Saul ele acaba deixando, né? Ele deixou de ver a si mesmo como alguém pequeno e passou a considerar-se uma pessoa muito importante aos seus próprios olhos, até mesmo ao ponto de oferecer sacrifício a Deus, né? Quanta soberba, ele se colocou numa condição de sacerdote. Era mais ou menos assim: eu como rei eu faço o que eu quero, eu mando e desmando. E ele toma para si a honra que pertencia exclusivamente a um sacerdote. Talvez ele nem tivesse pensado nessa questão de honra, mas ele não tinha poder e autoridade para fazer aquilo que ele fez, tá? Então Saul, não quis assumir ali a sua responsabilidade pelos seus atos e deu uma desculpa. E essa falta de responsabilidade fez com que a aliança entre ele e Deus, ou Deus e ele, fosse quebrada. O trono de Saul, segundo as palavras de Samuel, era para ser estabelecido para sempre, mas Deus quebrou a aliança, porque Saul não assumiu a sua responsabilidade. E um dos livros que eu li ao longo da minha vida, eu não lembro agora qual é o título do livro, mas diz o seguinte, ó: o rei das desculpas sempre tem uma desculpa para cada coisa que lhe é conveniente. Eu vou repetir essa frase. O rei das desculpas tem sempre uma desculpa para cada coisa que lhe é conveniente. Sabe aquela pessoa que sempre tem uma resposta na ponta da língua? Que ela nunca assume o erro e sempre dá uma desculpa? Olha o significado de desculpa. É uma evasiva, uma justificativa com que se evita responder alguma questão de modo categórico, que não admite, que traz dúvidas, que é discutível, que não é claro e que não é definido. Ou seja, dar desculpas é uma justificativa para não responder uma questão de modo claro. A desculpa de Saul foi para não responder com clareza a desculpa de Saul foi para não responder com clareza o que Samuel perguntou. Então, ele não responde de forma clara, não tem definição na sua resposta, né? Gera dúvida. E quando a gente não quer assumir a responsabilidade, normalmente o que a gente faz? Dá uma desculpa. Então, a grande questão é que as nossas desculpas têm o poder de destruir o nosso futuro. Por quê? Porque quem tem desculpa não tem resultado. Quem tem desculpa não tem fruto. A Bíblia diz que toda boa árvore só é boa porque ela dá frutos. A árvore que não dá frutos não serve para nada. Na vida humana isso é uma verdade absoluta. Por quê? Porque nós somos medidos pelos nossos resultados e pelos nossos frutos. Você sabe qual é a diferença de resultados e frutos, né? Resultado é aquilo que você constrói para você, é aquilo que as pessoas podem ver em você. E frutos vai além, isso tem a ver com o seu propósito, é aquilo que você sobeja na vida das outras pessoas. Então, normalmente, quando nós falamos de uma pessoa relevante, qual é a primeira coisa que vem na cabeça? O que ele faz? Quais são os frutos? Quais são os resultados? Tem gente que se tornou especialista em dar desculpas, e quem se especializa em dar desculpas está abrindo mão dos resultados e dos frutos. E quem abre mão de resultados e frutos por causa de desculpa, vive uma vida no anonimato. Tá? Olha só, isso é muito importante. Não tem o devido reconhecimento por aquilo que ele faz. Eu não estou falando aqui de fama, reconhecimento, sucesso, sabe? Não é isso. Provérbios diz que quando somos reconhecidos pelo que fazemos, com excelência, somos colocados em posição de honra diante de reis. O que eu vou falar para você hoje é algo que eu resolvi fazer para mudar minha vida, alguns anos atrás. Em determinado momento da minha vida, eu percebi que desculpas não me levariam a lugar nenhum. Eu nunca fui um cara de dar desculpa, essa é a grande verdade. Mas em alguns momentos eu me peguei assim, sabe, dando algumas desculpas. Eu reconheço isso. Exemplo, meu casamento não estava legal. E quando as pessoas me perguntavam por que não tá legal? Porque a minha esposa me irrita, porque ela me afronta demais. Ou seja, ao invés de eu assumir a responsabilidade e ter domínio próprio, eu ficava terceirizando a culpa, dando desculpas.
Outro exemplo, não tenho sucesso na vida profissional. Ah, mas tudo bem, meus irmãos também não tiveram. Desculpa, ao invés de arregaçar a manga, trabalhar, planejar, sonhar, fazer as coisas acontecer, ficava contando historinha para boi dormir. Então eu preciso te mostrar isso. A nossa vida, ela pode ser entendida, eu vou ilustrar para você entender, como uma grande navegação. A navegação de um barco, imagina, em pleno oceano. Agora, imagine você dentro desse barco. E o nome desse barco é o barco da sua vida. E você está navegando rumo a uma ilha. Vamos dizer aqui, a Ilha dos Acessos. Eu tenho uma ministração no YouTube chamada Ilha dos Acessos. Você até tem o controle do barco. Mas presta atenção, você não tem controle sobre os fatores externos. Você não tem controle sobre a correnteza, você não tem controle sobre as ondas, você não tem controle sobre os ventos, também não tem controle sobre as tempestades. Quando a gente não tem controle sobre os fatores externos, o que a gente tem que fazer? Enfrentar esses fatores com todas as nossas forças. Nós não podemos deixar o barco da nossa vida ficar à deriva, ok? Mas é exatamente o contrário que a maioria das pessoas fazem quando enfrentam uma dificuldade. O que elas fazem? O fato das pessoas não alcançarem a ilha dos acessos, o que acontece? Elas se tornam vítimas dos acontecimentos. E as desculpas sempre são: eu não cheguei na ilha porque o vento estava muito forte. Eu não cheguei na ilha porque o mar estava muito revolto. Eu não cheguei na ilha porque eu sou um desgraçado. Porque ninguém me ajuda. Porque meu pai. Porque. Chega de desculpas. No lugar de enfrentar as dificuldades da vida, né, para ter o acesso, acabam justificando as suas derrotas. Isso é desculpa. Gente que justifica a derrota, foi o caso de Saul. O que ele fez, o ato que ele fez, foi um ato de desobediência. Ele teve uma derrota, ele deveria assumir. Realmente aqui, na hora do medo, da dúvida, eu me descontrolei e fiz o que não era para fazer. Mas não, é que os soldados, eles me abandonaram. Então sempre vem uma desculpa. E se você quer chegar ao seu destino, você precisa assumir a sua responsabilidade sobre a sua própria vida, o controle do seu próprio barco. A única forma de você chegar ao seu destino é sendo autorresponsável, tá? Ao invés de ficar dando desculpas, procure um jeito, sei lá, altera a rota, ajusta as velas, arruma um mapa, enfrenta a tempestade, né? Reme se for necessário, nade, mas não desista no meio do caminho. Saul aqui no texto, com a sua desculpa, não assume a responsabilidade e perde a grande oportunidade da sua vida. Olha só, quem não assume as suas responsabilidades está perdendo as grandes oportunidades da vida, tá? A minha instrução para você hoje é: chega de desculpa. Essa é a lição de aplicação prática do texto de 1 Samuel que nós estudamos aqui hoje no Evolução Diária. Amém, gente? Glória a Deus! E assim a gente finalizou mais um capítulo aqui de 1 Samuel. Agora vamos agitar as redes sociais em nome de Jesus. Tira um print dessa tela. Posta na sua rede social, me marca para eu repostar. Curte, comenta, compartilha. Faz aquele videozinho mostrando o seu rosto, dizendo que você é aluno do Evolução Diária, que todos os dias às 7h40 da manhã você está comigo aqui, estudando, aprendendo mais sobre a Bíblia. Vamos lá, em nome de Jesus, agitar essas redes sociais e eu conto com você. E como eu sempre digo, se o Evolução Diária tem sido bênção para você, curte, comenta, compartilha, faz o vídeo, tá? Vamos levar o Evolução Diária para muitas outras pessoas. Gente, que Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus. Eu espero vocês aqui amanhã para mais uma Evolução Diária e te desejo um excelente dia na presença do Senhor, tá? Que seja um dia com muita saúde, com muita paz, com muita prosperidade. E amanhã às 7h40 nós vamos estar aqui novamente. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.